Olá, meus companheiros do Momento de Reflexão, nossos seguidores. Estamos mais uma vez aqui a postos para dar continuidade ao nosso projeto, agradecendo, como sempre, a presença de todos, a audiência de todos. Agradecer sempre muito pelo que vocês têm colaborado com o nosso projeto. São pessoas assim muito queridas que ajudam na divulgação, convidando outras pessoas, espalhando, né, essa proposta, porque o que nós mais desejamos é exatamente que esse projeto possa chegar ao maior número possível de pessoas, né? Então nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook, mas como a gente sempre diz, logo em seguida esse vídeo estará à disposição no Instagram e também no nosso canal do YouTube, Momento de Reflexão com Paulo Cruz. Eu aproveito para convidar aqueles que ainda não se inscreveram lá no canal, que por favor o façam, se possível dê lá um like, né, nos vídeos, porque é uma maneira da gente poder impulsionar esse canal a fim de que ele possa alcançar um número maior de pessoas. Então, o meu objetivo é exatamente esse, que a gente consiga, através dessas mídias sociais, proporcionar essa reflexão para outras pessoas, né? Então, eu fico muito feliz de tê-los aqui presentes e lembrando a todos que a gente sempre separa um copo de água. No nosso último encontro eu acabei que no final não bebi a água ao vivo, mas essa água ela tem o objetivo de servir de... Ela é magnetizada durante todo o processo que nós estamos juntos aqui, e no final a gente bebe, possamos estar ao vivo ou vendo depois. É sempre interessante que nós deixemos separemos um momento de muita tranquilidade, serenidade para poder ouvir a mensagem e no final beber essa água, porque com certeza no momento que nós estabelecemos essa sintonia, não tenhamos a menor dúvida que vibrações muito positivas, de muito amor, de muita paz, de muita harmonia já envolve todos nós, onde quer que estejamos assistindo aqui ao vivo, como eu falei, ou depois. Então estou vendo várias pessoas muito queridas entrando aí. Eu sempre peço para que vocês deixem um recado, deixem aí um abraço, uma manifestação que seja, que depois eu respondo a vocês. Da mesma forma, os companheiros lá do Instagram, do YouTube também, deixem seus comentários, suas sugestões, como tem chegado, muitas sugestões de temas, enfim. Então a gente tenta, dentro do possível, atender. E, enfim, essa troca ela é muito rica, ela é uma grande contribuição. Eu agradeço muito a todos vocês. Então vamos lá, vamos então nos preparar para que possamos efetivamente estabelecer essa sintonia íntima com essas energias que elas já estão presentes. Sabemos que, como já falei algumas vezes, nós abrimos o nosso campo de percepção, de recepção para essas energias que acompanham esse projeto. Então, a partir do momento que é uma causa muito nobre, não tenhamos a menor dúvida que essas energias poderosas elas vão alcançar todos aqueles que de alguma forma se vinculam ao projeto. Então, aqueles que quiserem fechar os olhos, sintam-se à vontade.
mas é muito importante nesse momento em que nós nos preparamos para dar continuidade aqui ao nosso trabalho, fazermos movimentos respiratórios, tentando dentro do possível prestar atenção só no ar que entra pelos seus narizes. Prende um pouquinho, bem lento, solta também de forma bem lenta, tentando através desses movimentos respiratórios fazer com que o foco de vocês esteja único e exclusivamente voltado para o que nós vamos desenvolver hoje aqui no nosso momento de reflexão. Então vamos fazer mais uma inspiração profunda, bem lenta. Prestem atenção no ar que entra e depois no ar que sai também. Acalmemos o nosso coração, as nossas mentes. Vamos tentar nos desvincular de tudo que possa, de alguma maneira, fazer com que você se ausente da vibração necessária para que tudo possa dar certo. Vamos mais uma vez fazer uma respiração bem profunda e soltar esse ar. Muito bom, gente. Então é com muito carinho que nós iniciamos. Eu, como falei já algumas vezes, eu não tenho a menor dúvida que todos vocês que assistem estão conectados, estamos conectados uns com os outros. Eu sinto isso, eu creio que isso aconteça, porque através da força do nosso pensamento nós nos unimos. E vamos hoje então falar desse tema, enfrentando o medo. Assim que eu coloquei lá qual seria o tema de hoje, muitas pessoas se manifestaram, elogiando o tema, dando opiniões acerca do medo. Enfim, eu acho bacana essa troca que vocês fazem comigo. E sem dúvida, né, como a gente sempre diz, a gente procura trazer temas aqui que nos levem às reflexões necessárias. E hoje, sem dúvida nenhuma, vamos falar do medo. O medo, que é uma emoção absolutamente natural, né? Todos nós temos medo de alguma coisa, nos mais variados níveis, né? Temos receio, temos medo de alguma coisa, se não muitas coisas, né? Então, na verdade, o medo ele é um instinto básico, né? E ele é uma manifestação da lei de conservação, da lei de sobrevivência, né? Então, se nós fôssemos totalmente destemidos, se nós não tivéssemos medo de nada, com certeza nós estaríamos em grande risco. Nós estaríamos colocando a nossa vida em risco, porque é graças exatamente a esse medo que nós estabelecemos mecanismos de segurança que nos dão condição de viver a nossa vida da maneira que a gente acha que é a ideal, né? Então é muito natural, e nós, se formos parar para pensar, no nosso dia a dia são inúmeras as vezes que nós agimos com algum receio para preservar a nossa integridade física, por exemplo, né? Então é muito natural o medo, né? E como eu sempre faço, eu li muito hoje sobre esse tema, né? E
vários autores, várias propostas, várias opiniões, bem bacana. Isso é bem interessante, porque nós vamos tendo acesso, vamos estudando para preparar aquilo que nós vamos falar, e a gente abre um leque maravilhoso de informações. Então teve um site que eu vi, achei interessante, que ele estabelece dois tipos de medos, né? Um ele chama que são os medos reais. São aqueles medos, né, em que existe uma possibilidade real de acontecer um perigo, uma ameaça a nós, né? São aqueles medos que nós racionalmente conseguimos identificar, perceber, né? E tem o segundo grupo, que ele chama de medos irracionais. Medos reais, o primeiro, ou exógenos, alguns chamam também de medos exógenos. E os irracionais, que são os endógenos, que são aqueles que nós não conseguimos identificar qual é a razão deles surgirem em nós, né? Então nós não conseguimos de forma consciente saber o porquê aquela reação, né, de medo, de temor, ela veio até nós, né? Então, se nós pararmos para pensar, volta e meia nós somos defrontados com esse tipo de medo, que não que seja infundado, mas ele tem uma razão, mas muitas vezes através da nossa razão a gente não consegue identificar. O grande perigo, né, é quando esse medo ele extrapola aquele nível do aceitável, né? Quando ele vira, por exemplo, uma fobia ou até mesmo um pânico, que chegam a impedir, a paralisar a nossa vontade, a nossa ação, né? Então não há dúvida que quando chega a esse nível, muitas vezes nós vamos necessitar até mesmo de terapias, de profissionais que vão nos auxiliar a lidar com aquela emoção que está gerando aquele medo, aquela insegurança em nós, né? Então existem algumas terapias bastante interessantes, porque como eu estava falando, existem os chamados medos reais, que para nós é claro, né? Alguma coisa que eu sei porque eu estou sentindo aquele medo, e esses irracionais, né? Que às vezes tem determinados gatilhos que acontecem no nosso dia a dia, e que fazem com que nós manifestemos esse tipo de medo. Então, não há dúvida que, como eu falei, existem até algumas terapias que, através de hipnose, por exemplo, faz com que o indivíduo ele seja induzido a voltar no tempo, na sua vida, e muitas vezes a razão do nosso medo, da nossa insegurança hoje, está diretamente relacionada a algo que aconteceu na nossa infância e que nós não conseguimos nos lembrar de forma consciente, mas está registrado no nosso inconsciente. E muitos dos comportamentos nossos de hoje, são exatamente resultados dessa mácula, desse trauma que existe dentro de nós e que se manifesta das mais variadas maneiras, dentre elas o medo, né? Então existem vários, eu acho que cada um de vocês, de repente, ouvindo aí, devem estar pensando em algo ou pensando em alguém que tem determinado tipo de medo, que vira uma questão até fóbica mesmo, ou de pânico, como eu falei, né? Então, geralmente não, né? Eu posso dizer quase com certeza que sempre há uma causa para esses nossos comportamentos atuais, sem dúvida nenhuma. Então, quando é feito esse processo hipnótico,
e que não encontra-se nada dessa existência que possa ter gerado aquele medo, aquela fobia, né? Então os reencarnacionistas entendem que a causa desse trauma ele está numa vida anterior, e isso pode acontecer. Existe um psicoterapeuta americano chamado Brian Weiss, né, espetacular, e ele, através dos experimentos, ele conseguiu comprovar, através de milhares de pacientes que se submeteram à sua técnica de terapia de vidas passadas, ele chegou à conclusão que realmente a reencarnação é um fato. Então, quem quiser se aprofundar nesse tema sob a ótica da ciência, porque não tem crença, não tem religião nisso, é pura ciência. Inclusive ele chegou à conclusão que aquilo era fato. Então ele bateu de frente com a comunidade internacional científica, mas ele falou: olha, não posso abrir mão de tudo isso que eu adquiri através dessas minhas vivências. Então ele faz vários tratamentos terapêuticos com regressão de memória até vivências anteriores a essa atual, e encontra lá muitas vezes os motivos dessas nossas fobias, dos nossos traumas, dos nossos medos de hoje, né? Então são casos assim sensacionais. Brian Weiss, se vocês tiverem interesse, vale a pena ler as obras desse autor, né? Então, na verdade, eu coloquei aqui, né? Se possível, seria interessante a gente tentar identificar se existe um motivo real para aquele medo que eu estou sentindo. Se de repente eu estou sentindo algum tipo de medo, ele é procedente? Isso eu acho que é a primeira grande pergunta que a gente vai fazer. Por exemplo, eu tenho medo de perder meu emprego. Esse medo, ele tem um fundamento? Tem. Por quê? Poxa, minha empresa está ruim, está havendo demissão em massa, sabe? Eu acho que, ou seja, tem todo um quadro, como nós falamos lá em cima, que é aqueles medos reais, é um quadro racionalmente plausível de acontecer, né? Então esse é um medo que tem fundamento. Mas ainda assim, muitas vezes, o medo que nós estabelecemos é um medo sobre algo que talvez vá acontecer. Isso é um grande problema que a gente volta e meia experimenta. Nós criamos um medo, um receio sobre algo que talvez vá acontecer. Ou seja, a gente começa a sofrer por antecedência. Então tem um autor interessante num dos sites que eu li aqui, ele fala o seguinte: um bom exercício é a gente parar para pensar, voltar um pouco no tempo e pensar em várias situações onde nós tivemos medo que alguma coisa fosse acontecer e não aconteceu, né? Isso serviria para nós reforçarmos essa postura, né? Vivemos o hoje, o mais importante é o hoje. Medo do que vai acontecer, isso daí pode ser um desgaste emocional desnecessário. Eu achei bem interessante quando ele fala isso. Agora, é claro que o exemplo dos medos irracionais aí é diferente, né? Porque, como eu falei anteriormente, nós não temos uma consciência plena do porquê estamos sentindo aquele medo, né? É algo assim, como o próprio nome diz, irracional. Então, sei lá, eu tenho medo de entrar no elevador, né? Tenho pavor de elevador. Tem gente que tem pavor de entrar em avião, tem que tomar um remédio para dopar, para ficar dormindo a viagem toda. Tem gente que tem medo de entrar em túnel, tem gente que tem medo de locais com muitas pessoas, enfim, várias fobias, vários medos, né? Então, tem um outro autor, um psicólogo, fala que o mais importante é que, dentro do possível, se é um medo irracional, que a gente não saiba a razão, a causa dele, que nós o enfrentemos.
Porque ele fala, até notei aqui, ele fala assim, o medo cresce à medida que não o enfrentamos. A partir do momento que eu alimento aquele medo com a minha inação, ou seja, com a minha falta de enfrentamento, ele vai crescer cada vez mais. Então, dei o exemplo do elevador, né? Se eu eu entro no elevador, eu sei que dificilmente o elevador vai cair. Então a gente começa a estabelecer mecanismos racionais para dar suporte para esse nosso enfrentamento. O elevador tem aqui não sei quantos cabos de aço que sustentam esse elevador é novo. Ou seja, nós criamos esses mecanismos para nos dar sustentação para o enfrentamento. Agora, é claro que muitas vezes o impacto desse medo irracional ele é tão grande que nós não vamos ter condições sozinhos de vencer esse trauma, de vencer esse receio, essa fobia, esse pânico muitas vezes. Vamos precisar de ajuda terapêutica, sem dúvida nenhuma. Agora, existem algumas situações que eu acho que vale a pena sim. Né? Eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de não ser aceito. Né? Então, de onde vem isso? Às vezes a gente não vai ter condição de saber. Né? Então, é uma insegurança que ela foi construída lá atrás. Se não numa outra vida, mas é algo que hoje reflete na nossa conduta. Então, repito, vale muito a pena enfrentarmos, termos essa coragem, né? Termos a certeza de que nós podemos sim vencer essa barreira, que muitas vezes é uma barreira. Né? Então, eu peguei no livro Minutos de Sabedoria, eu peguei uma mensagem interessante do Torres Pastorino, que está lá, é a mensagem número 186. Então ele fala o seguinte, olha só: não tenha medo. Medo de quê? Nossa vida é eterna. Nosso eu, que é nossa alma, não morre nunca. A vida continua eternamente. Procure sentir Deus palpitando dentro de si, na vida que pulsa em seu coração, nos pensamentos que povoam seu cérebro. Não tenha medo, porque Deus está permanentemente dentro de você. Siga seu caminho confiante e sereno e descobrirá Deus em tudo. Eu achei essa mensagem bem interessante. E ele fala aqui, não tenha medo, a vida continua eternamente. Esse é um conceito que eu entendo como fundamental para o nosso posicionamento na vida que nós estamos levando aqui. Somos espíritos eternos. Como ele falou, nós não vamos morrer. Nós fomos um dia criados e estamos no processo evolutivo e não temos fim. Como eu falei há pouco tempo, numa live anterior, o nosso corpo ele morre, ele para, mas a nossa essência ela sobrevive. Então nós estamos aqui vivendo experiências variadas, extremamente importantes para esse processo de evolução que nós estamos vivendo. E tudo que nós vivemos hoje é consequência das nossas escolhas, das nossas atitudes do passado. Então é uma sublime oportunidade que nós estamos tendo, que é concedida para nós, para reparar aspectos equivocados do passado. Então nós estamos aqui exatamente para isso. E depois ele fala que Deus está permanentemente dentro de nós. Então, como ele fala, né? Siga seu caminho confiante e sereno. Então essa certeza de que essa centelha divina ela está dentro de nós, aguardando exatamente a nossa postura positiva diante da vida para ela brilhar, para ela se manifestar. Então quando a gente tem essa certeza, isso vai dar para nós a serenidade, a confiança
diante de tudo que acontece conosco. Tudo, né? Por quê? Nós estamos aqui, como eu falei, nosso propósito maior de estarmos aqui é de acertar. Então, quando nós nos dispomos a fazer tudo que está ao nosso alcance para fazer certo, correto, né, nós estamos nos preparando para as experiências pelas quais nós vamos viver. Né? Se por acaso der errado, tudo bem. Eu vou ter minha consciência tranquila que eu tentei fazer o meu melhor. Mas nem sempre isso é suficiente, nós sabemos disso. Né? Então eu preciso ter essa serenidade, essa confiança, eu não posso ter medo. Porque se essa centelha divina está dentro de nós, isso já é um senhor combustível para fazer com que nós nos sintamos estimulados a encarar os desafios da vida de forma serena e confiante. Ai, meu Deus do céu, o que vai ser desse país? Ai, meu Deus do céu, o que vai ser desse planeta? Que medo que eu tenho do futuro. Poxa, a gente, como eu estava falando anteriormente, nós nos preocupamos, muitas vezes nós estabelecemos receios, medos de algo que ainda a gente nem sabe o que vai acontecer. O momento mais importante é o de hoje. É o de hoje. A nossa postura hoje, ela vai ser fundamental para o nosso amanhã. Não há a menor dúvida quanto a isso. E a gente precisa entender que existe uma força maior, a força criadora do universo, que ela está no comando de tudo que está acontecendo. Quando a gente tem essa percepção, quando a gente tem essa certeza, a gente tranquiliza a nossa alma. E vamos de cabeça erguida enfrentar aquilo que nós precisamos enfrentar. Agora, é claro que o medo, ele vai estar sempre presente. Vai caber a nós sabermos enfrentá-lo da maneira ideal, né? A maneira com esse tipo de conceitos que nos ajudam a ter esse enfrentamento de uma maneira racional, tranquila e serena. Tá bom, gente? Medo faz parte. Mas deixar que ele abale a nossa estrutura emocional a ponto de não fazer aquilo que nós devemos fazer, aí esse é o problema. Porque muitas das experiências pelas quais nós vamos viver aqui, vão ser experiências dolorosas, vão ser experiências densas. Mas se a gente entende que elas são necessárias para o nosso crescimento espiritual, então a gente pode até sentir aquele medinho, mas não vai ser um pânico, não vai ser alguma coisa que a gente vá se desequilibrar ao ponto de não realizar o que precisamos fazer. Certo, gente? Eu quero propor uma harmonização para vocês. Eu sei que o tema, ele é, como sempre, né, palpitante. Sei que muita gente deve estar pensando muita coisa e a ideia do projeto é exatamente essa. Tanto é que é momento de reflexão. Então, o que eu vou pedir a vocês, nessa harmonização que nós vamos realizar agora, eu quero que vocês fechem os seus olhos. Fechem os olhos. Prestem atenção na respiração de vocês. Sintam a presença dessa energia poderosa aí no ambiente de vocês, envolvendo completamente toda a estrutura física, mental e espiritual de cada um de vocês. Agora eu vou pedir que vocês pensem em uma coisa que está causando medo em vocês. Qualquer coisa. Cada um de nós temos os nossos receios,
nossos medos. Pensem naquilo que hoje te causa um medo. E totalmente envolvidos por essa energia poderosa que vem de muito, muito longe, que vem dos confins do universo. Mas nesse momento, essa energia, ela cala fundo em cada um de vocês e se concentra no coração, nesse centro cardíaco, no meio do peito, do nosso peito. E a gente pede a essa energia poderosa que nos dê coragem, confiança, serenidade. Que se não puder fazer com que esse medo desapareça da nossa vida, pelo menos diminua a intensidade dele nas nossas vidas. Talvez você pense até em outros medos, tudo bem. Mas a energia que chega até vocês nesse momento, ela atua para amenizar o efeito desse sentimento no coração de cada um de vocês. Sintam-se envolvidos. E agradeçam a Deus, o Criador de todo o universo, pela manifestação de amor, de carinho para cada um de nós, especialmente nesse momento. Agradeçamos a essa luz poderosa e retornemos para o nosso ambiente, agradecidos por tudo que temos. Quem tiver a sua água, agradecemos mais uma vez a presença de todos. Muita alegria sempre tê-los aí, dando força ao nosso projeto. E pedimos para aqueles que ainda não se inscreveram lá no nosso canal do YouTube, Momento de Reflexão com Paulo Cruz, vão lá, se inscrevam, divulguem o projeto para as outras pessoas, para que nós possamos alcançar cada vez mais gente, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa e que nós possamos estar juntos de novo na próxima segunda-feira. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos, beijo no coração e até lá.